vamos ao nosso tema de hoje, José e Maria. Isso porque eu começo hoje lições sobre o Natal. E o motivo é o seguinte, durante o mês de outubro e durante o mês de novembro, eu ministrei bastante aqui sobre a alma humana, as nossas feridas na alma, o tempo de reconstrução da nossa vida. Se você não pegou essas mensagens, estão todas disponíveis no nosso canal aqui do YouTube. Eu falei aqui porque o pessoal está acompanhando ao vivo pela internet, no canal do YouTube da Carisma, tem todas lá. Eu acho que vai ser bênção para você escutar essas mensagens. Mas agora está chegando o final do ano. E para ajudar você a ter um tipo de bate-papo diferente com seus amigos do trabalho, nas reuniões de família que acontecem, para a gente ter também assunto para conversar, né? Porque você fica muito tempo sem ver a família, aí reúne no Natal, não tem assunto, você vai falar o quê? Não, e o Neymar, hein? Sabe, tem mais coisa para a gente falar? Então vamos falar das coisas do Natal, porque tem muita coisa para a gente aprender, e tem tanto assunto, que não vai dar para eu ministrar isso só num domingo. Então eu vou utilizar os 4 domingos aqui, do mês de dezembro, para falar com vocês sobre as questões relativas ao Natal. Eu vou pensar alguns personagens que aparecem. Hoje eu começo com José e Maria. Vou falar sobre os magos, vou falar sobre os pastores. Por que isso está na Bíblia? Essas figuras aparecem na Bíblia para nos ensinar algo. Porque o texto bíblico, ele é escrito com um propósito, ou seja, para dar um porquê às situações. Então, por exemplo, quando você lê Gênesis, lá não está dizendo como o mundo foi criado. A Bíblia não é ciência, meu querido. A Bíblia é revelação. A Bíblia não está dizendo como o homem foi criado, a Bíblia está dizendo por que o homem foi criado. E se você não percebe isso, o texto fica confuso para você. Deus fez um boneco de barro, assopra e vira gente. Então você começa a perguntar algumas coisas. Querido, você quer saber sobre Gênesis? Tem uma série só sobre esse assunto, fé e ciência, tem detalhes sobre isso. No nosso canal do YouTube também tem lá. Tem uma série todinha sobre os primeiros capítulos de Gênesis, onde se explica bastante isso. No nosso Didaquê, nossos estudos bíblicos, que também tem na internet, você pode aprender melhor sobre isso. Pois bem, o Natal também é cheio desses símbolos. Porque as figuras do Natal, elas não podem ser lidas com cabeça de adulto. Talvez alguns de vocês precisam ler antes o Pequeno Príncipe, aprender a pensar como uma criança, para entender as coisas do Natal, porque o adulto vai perguntando um monte de porquê. O adulto vai falar, como assim, seguir uma estrela? A estrela andava, uma estrela andando, como é que ele indicou o lugar? A criança entende perfeitamente, o adulto não entende essas coisas. Até porque o texto é um texto, embora ele é todo, me entenda a expressão aqui, folclórico, no sentido de usar figuras, imagens e tudo mais, mas é um texto que nos ensina o porquê de algumas coisas. Por que Jesus nasceu? Por que Deus enviou Jesus ao mundo? Por que cá entre nós, gente, o que vocês estão ensinando para os filhos sobre o Natal? Eu fiz uma pergunta na internet que ela é importante para você. A pergunta é, quando chega assim, é o Natal, você fala com o seu filho sobre o Natal, minha pergunta para você, seu filho pensa primeiro em nascimento de Jesus ou no Papai Noel? É interessante. E eu não quero culpar você agora de colocar um peso falando, puxa, é verdade, tem tempo de mudar. Porque é uma data histórica importante, sim, é uma festa cristã, não é uma festa pagã, como se fala por aí, não é. É uma festa cristã que tem um propósito. É importante você saber que o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Tanto que os primeiros cristãos não se julgavam cristãos, eles se julgavam judeus. Você aprende isso lá no nosso Didaquê, tem todos os detalhes sobre isso. A igreja de Jerusalém, o pessoal ainda frequentava o templo. Você vê lá, capítulo 3 de Atos, Pedro e João, na hora nona, na hora da oração, foram para o templo, ritual judaico. Eles continuavam praticando. Então, se a gente olhar para o judaísmo, a gente vai entender algumas coisas. Os judeus tinham 7 festas anuais, 3 eram principais e obrigatórias. A Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes.
Por quê? Nessas festas, elas eram feitas para serem instrutivas. Fazia uma grande festa, o povo gosta de festa, e aproveitava a festa para rever os significados. O importante era o significado de tudo aquilo. Festa dos tabernáculos, por exemplo, era fantástica. Você tinha que sair de casa e morar em tenda, ainda que você morasse no seu quintal, mas você tinha que habitar em tenda. Para quê? Para se lembrar que o povo no deserto morou em tendas por um bom tempo, entender aquela vida comunitária, mas em momentos não muito fáceis de se viver. Agora, todos os dias o pai contava a saída do povo do Egito, como é que foi, e nos últimos dias as crianças que aprenderam com os pais é que repetiam aquelas histórias. Isso é didático. Pode notar como o povo judeu até hoje conhece muito bem a sua história, suas raízes, seus princípios e tudo mais. A igreja cristã, que nasceu dentro do judaísmo, também manteve isso. Alguém pode dizer o seguinte: Anésio, mas na Bíblia não fala que eles comemoravam o Natal. Claro que não. Não tinha necessidade. Por quê? Primeiro, porque eles se julgavam judeus. Então, o que eles fizeram? Ressignificaram as festas judaicas. Por exemplo, a Páscoa, para eles, que na Páscoa tinha que vir o povo, era a remissão dos pecados, ia lá, sacrificava um cordeiro. Jesus morreu na Páscoa. E ele, então, ressignificaram. Ele é o Cordeiro de Deus. Na Páscoa, então, ele celebrava o quê? A Páscoa celebrava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a ceia vem para nos lembrar isso periodicamente. Isso é a mesma questão. Então, você tem aqui o Pentecoste, por exemplo, né? A festa das colheitas e tudo mais. No Pentecoste desceu o Espírito Santo. E a gente se lembra dessa ação do Espírito Santo. Então, no tabernáculo se celebrava o quê? O nascimento de Jesus. Porque muito provável que Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro. Então, mas você falou da festa. Calma, vou chegar lá, vou te explicar porque que a gente comemora 25 de dezembro. E não quando foi. Jesus deve ter nascido provavelmente entre 25 de setembro a 5 de outubro. Nesse período, para nós primavera, lá outono, porque era o período da festa dos tabernáculos. Porque tem tudo a ver, o tabernáculo é Deus habitando no meio do povo. Essa é o símbolo da festa do tabernáculo. E Jesus nasceu nesse período, tanto que diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco, né, o Deus que habita conosco. E também no livro de João ele diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra ali é tabernaculou entre nós. Então é muito provável. E também quando você faz as contas, não é? É uma conta mais complicada, porque aí você tem que ter um certo conhecimento da questão do sacerdócio, do turno dos sacerdotes. Aí você vai notar, por exemplo, que quando Maria visitou Isabel, a prima dela, o menino no ventre da Isabel saltou e já estava com 6 meses, o menino era João Batista, então João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. O sacerdote estava no seu turno. Quando Deus novamente abre a boca dele, ele volta a falar que tinha ficado mudo, né, o Zacarias, e ele volta a falar, ele estava no seu turno, e aí nasce o menino, então 6 meses depois nasce Jesus. Quando você pega aquele turno, mais ou menos entre março e abril, você vai chegar entre setembro e outubro, o nascimento de Jesus. Pronto, o nascimento de Jesus é isso. Ah, mas por que colocar 25 de dezembro? A gente vai chegar lá e nós vamos aprender. Mas é importante a gente saiba que é uma festa cristã, isso que nós celebramos no Natal, e não uma festa pagã, como algumas pessoas gostam de... Sabe como que é, né? Aprendeu em WhatsApp, internet, e acha que leu alguma enciclopédia, né? Então, vamos estudar nas Escrituras Sagradas, e depois vamos tirar algumas lições aqui para nós. Começo com uma leitura. Leitura em Mateus, capítulo 1. Hoje, mais adiante, ainda na mensagem, nós vamos nos dedicar a aprender especificamente de 2 personagens que nós vamos pensar hoje, José e Maria. Mateus 1, 28 a 25 diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Lembrando, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Cristo é Messias, só que na língua grega. Foi o nascimento de Jesus, o Messias, Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus é o grego para Josué, da língua hebraica. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Detalhe, Jesus significa Jeová é salvação. Tá? Continuando. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Dia de Natal, 25 de dezembro. Por quê? 25 de dezembro era comemorado pelos povos assim chamados pagãos. O que eram os pagãos? Gentios no Novo Testamento, que os judeus falavam. No cristianismo se usa esse termo, os pagãos. Os pagãos eram os não convertidos. Os povos pagãos, eles celebravam o Natalis Solis Invicti, ou seja, o nascimento do sol vitorioso. Eles viam no sol uma espécie de um deus. Por quê? Quando o sol surge, ele dissipa as trevas, por isso ele é o sol vitorioso. Quando ele vai entrando nos céus, então ele dissipa as trevas. Como o 25 de dezembro é o solstício de inverno, ali principalmente no hemisfério norte, né? No hemisfério norte é o solstício de inverno, ou seja, é o dia mais curto do ano, o dia em que você tem menos exposição solar. Portanto, era o dia do nascimento do sol para eles, aquele dia. Então, vários deuses foram atrelados ao sol. Um deles, mais conhecido, era Mitra, filho de Mazda, do indo-persa, né? Mais ou menos daquela região, mas que acabou indo para várias outras regiões e às vezes ganhando até outros nomes. E eles cultuavam esse Deus Sol como sendo o sol que viria afugentar as trevas. Agora, acontece o seguinte: o povo foi se convertendo. O cristianismo começou a expandir para vários lugares. E essas pessoas, uma vez convertidas, não fazia mais sentido manterem uma festa para um Deus pagão. Agora, a festa é gostosa, quem não gosta de festa? Era uma festa que reunia todo mundo, era uma festa que se davam presentes, era uma festa que faziam isso, até nos nórdicos você encontra, por exemplo, o Yule, por exemplo, que era uma dessas festas, e aí as pessoas queriam continuar com a festa. Então, eles tiveram a seguinte ideia: por que não ressignificar a festa? Afinal de contas, é a Bíblia que chama Jesus de o sol da justiça. E é Jesus quem dissipa as trevas. Então vamos revelar para eles realmente quem merece ser comemorado como nascimento neste dia. Então, não é aqui um problema. Por exemplo, o Papa Libério instituiu isso em 354. Querendo ressignificar, para dar um sentido de modo que você aglomera o pessoal, tem as festas, mas as histórias que vão se contar nas rodas ao redor da fogueira vão ser agora as histórias sobre o nascimento de Jesus. É fácil você dizer assim, criticar o Papa Libério para dizer o seguinte: um erro colocar o Natal num dia que a gente sabe que não foi o Natal, mas vamos olhar por um outro lado. Ele queria aproveitar a festa para trazer os ensinamentos de Jesus. Mas quem diz que a gente não faz ressignificação? A gente faz ressignificação o tempo todo. No cristianismo, uma das coisas quase centrais no cristianismo foi ressignificado. O que é ressignificado? Dá um outro significado a uma coisa que tinha um significado diferente antes. Quer ver um deles? A cruz. A cruz, gente, era instrumento de tortura, de morte, inclusive instrumento de maldição. E o cristianismo pega a cruz, onde foi morto seu Senhor, que seria a sua derrota, só que como nós sabemos que ele ressuscitou, a cruz se tornou para nós um símbolo de vitória, nós ressignificamos a cruz. Aí você pega aqueles ateístas bobos, eu vou falar bobo porque assim, eu não tenho nenhum problema com ateu eu acho jóia, eu acho cara geralmente inteligente, questionador. Ateísta é testemunho de Jeová dos ateus, sabe, fica insistindo com você o tempo todo para se converter para a religião dele, com
com todo respeito ao testemunho de Jeová, mas é o estereótipo que se passa, né? Aliás, eu conheço muito bons testemunhos de Jeová. Mas eu estou dizendo, ateísta é o chato, aquele cara que fica lá tentando, e às vezes não sabe de nada, né? E lê uma coisinha na internet e fica questionando você, né? Aí vem com aquela coisa, por que não coloca então uma cadeira de roda pendurada em vez de uma cruz? Porque eu não sou idiota igual você que pensa um negócio desse. Vamos ser sinceros, gente, é idiotice isso. Nós ressignificamos algo. Mas pode... mas você faz isso tudo, você fez isso na pátria. A bandeira brasileira, o verde, nossas matas, o amarelo, o ouro, o nosso céu azul. Que nada, eram as cores da família de Bragança, meu querido. Essa era a bandeira do império, que a gente teve que ressignificá-la, né? Mas nós temos o nosso hino nacional. Sabia que o hino nacional não é o hino da pátria? O nosso hino nacional, ouviram do Ipiranga, essa letra foi colocada depois. Esse hino foi composto para a coroação de Dom Pedro II. Dom Pedro, eu não sei nada, eu não lembro mais, eu vi até a letra já, inclusive tem gravado, procura na internet, você vai ver gravado na internet, com português de Portugal, gravado o hino a Dom Pedro. E que nós o que fizemos? Ressignificamos agora para a República. A gente faz isso o tempo todo. Tem coisas que você tem que fazer isso, você tem que ressignificar. Você tem uma história ruim, vou te dar uma dica. Tempos atrás eu não contei para vocês sobre um sequestro que eu passei? Você acha que você não acha que alguém ficaria facilmente com trauma daquilo? E você acha que eu não fiquei? Claro que eu fiquei. No começo eu estava todo forte, passou uma semana, eu estava chorando até com o hino brasileiro, gente. Eu estava assim, em estado de choque, o choque veio depois. Aí o que eu fiz? Tirei férias, peguei a minha família, um casal de amigos, viajamos, fiz questão de ir dirigindo, passar pelos lugares onde tinham me levado. Você vai passar. Para quê? Ressignificar. Aquele lugar que foi de tortura, que foi de chateação, foi de tristeza, de medo, agora é um lugar de prazer, que eu estou com gente boa, a família, tudo mais. Tanto que hoje as imagens confundem para mim. Eu fiz sobreposição de imagens. Psicólogo sabe do que eu fiz e sabe que isso funciona muito bem. Então, nós fazemos isso o tempo todo. Então, foi feito isso também com o Natal. Ressignificar o Natal para dar nele um sentido cristão. Agora, é claro, outras coisas foram colocadas no Natal que aí não tem nada a ver com o cristianismo, né? E o Papai Noel? Bom, vamos falar então do Papai Noel. Acontece que a história, assim, que chegou para nós como Papai Noel, ela não começou agora. É uma história antiga e até muito boa lá no começo. Havia um bispo chamado Nicolau, o São Nicolau, do ano 270 ao 343, foi a sua vida. E uma vez, São Nicolau, que nessa figura parece mais Odin, né? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Mas note que ele era verde, né? Então está mais uma mistura de Odin com Yoda. Mas esse era São Nicolau. São Nicolau era um bispo tão piedoso que ele ficou sabendo que ali no seu vilarejo, um homem, por causa das suas dívidas e ameaçado de morte na sua família, inclusive, sua única escapatória era vender as suas filhas à prostituição, para que a família inteira não fosse morta. E ele não queria fazer isso, era a única escapatória que ele tinha. Sabe o que Nicolau fez? Pegou o dinheiro da igreja, moedinhas de ouro, assim, em saquinhos, subiu no telhado do cara e jogou pela chaminé aquelas moedinhas de ouro. Tanto que conta-se a história que uma delas caiu, porque tinha uma meia de uma das moças secando, caiu na meia. E então, por isso, o costume que ficaram de colocar meias. Porque eu sempre perguntei, o que tem a ver meia com Natal? Né? E vem dessas histórias reais, né? Ou lendárias, de São Nicolau. São Nicolau foi tão admirado que ele passou a ser cultuado como santo, né, em diversos lugares. Por exemplo, quando você pega ali os Países Baixos, né, como Holanda e alguns outros lugares, Bélgica, na Rússia, por exemplo, até hoje, inclusive eles entregam presentes no dia de São Nicolau. Alguns colocam 5 e 6 de dezembro, outros colocam em janeiro, o dia de São Nicolau, que é o dia que eles entregam presentes, porque lembra que Nicolau, uma das coisas que ele fazia, era entregar presentes com dinheiro da igreja para as crianças pobres, no período que já se comemorava naquele tempo
um Natal ou algo parecido, ou final de ano. Então, quando isso aconteceu, as pessoas começaram a desenvolver essa prática, igual foi de São Nicolau. Então, o nome dele, por que chegou no nome lá do Papai Noel? Por exemplo, você já viu que os americanos, norte-americanos, ingleses chamam de Santa Claus? De onde que vem isso? Pois bem, é que lá nos Países Baixos, o nome de São Nicolau é Sinterklaas, ou Klaas, né? Eu não sei como é que se pronuncia isso direito. E eles são boa parte da colonização daquela costa leste americana, tanto que Nova York, por um tempo, foi até apelidada por eles de Nova Amsterdã. E foi lá que São Nicolas virou Santa Claus, que para nós, Papai Noel, ou nas outras línguas lusófonas, Pai Natal. Quem criou a imagem de Papai Noel desse jeito foi Thomas Nast. Ele estava lendo um livro foi muito conhecido, de contos do Natal, feito por Clement Clarke. É um livro chamado Uma Visita de São Nicolau. Acontece que a primeira frase do livro, que era bem conhecida pelas crianças, que era tão lido que as crianças, sabe aquela que a criança ouve e fala, de novo, e contava de novo? Então, ele começava dizendo assim, né? It was a night before Christmas. Então, era uma noite antes do Natal. E começava assim, por isso o livro ficou mais conhecido pela primeira frase do que pelo seu nome. E nesse livro, ele conta uma lenda. Aí ele caprichou no Papai Noel. Ele conta que o Papai Noel era um tipo assim, com superpoderes, que ele viajava de um lugar para outro, carregado por renas, num trenó fantástico. E ele tinha uma grande mágica. Eu não li esse livro, por isso era a minha dúvida quando eu era criança. Porque minha dúvida quando eu era criança é como é que um Papai Noel gordo daquele jeito desce por uma chaminé sem entalar. Mas no livro explica que ele fazia a mágica de encolher e ele descia. Está explicado, né? Então, são contos. E alguém fala, então, Anésio, é conto. Tá, querido, você assiste Harry Potter, qual o problema? Você já leu O Senhor dos Anéis ou assistiu? São figuras lendárias que têm lá suas histórias. Uma vez que é contado como história de criança, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu também não vou demonizar aqui o Papai Noel, que tem gente que acha que é demônio e tudo mais, né? Para com isso. Né? Tem até uns crentes que falam, não, o demônio é a árvore do Papai Noel é pagã. Sabe quem introduziu a árvore de Natal? Pois é, querido, não foram nem os católicos, foram protestantes, não os protestantes, o protestante, Martinho Lutero. Martinho Lutero viu uma neve sobre um pinheiro, achou tão bonito que ele cortou, levou para a casa dele, e os luteranos começaram a fazer isso, imitando Martinho Lutero. Então, só você lá dá uma lidinha que você vai procurar essas coisas e vai ver. Então, as histórias de Papai Noel foram divulgadas bastante. O Thomas Nast fez aquela caricatura dele, um pouquinho mais gordinho, meio vermelho já, vestido. Aí, o autor daquele Mágico de Oz, autor bem conhecido, criou várias literaturas com essas histórias, e as histórias pegaram. Aí o que aconteceu? Estados Unidos está crescendo, época industrial, o mercado está crescendo. Aí começaram a colocar figuras do velhinho, ou gente vestida igual ao velhinho, nas portas das lojas de Natal, e viram que isso atraía demais as crianças. Ó, o Papai Noel, né? O Santa Claus, e aquela coisa toda. Os caras viram dinheiro nisso. E aí monetizaram o Papai Noel. A monetização final de Papai Noel aconteceu em 1931. A Coca-Cola foi quem oficializou nas suas propagandas desse Papai Noel, todo fofinho, bochechudo, e com o tamanho de alguém que tomou Coca-Cola o ano inteiro. Está aí. Esse é o Papai Noel. Não precisa demonizar o Papai Noel. Eu uma vez, inclusive, vi o Papai Noel, gente, pessoalmente. Eu estava no shopping, e eu fui entrar naquele lugar onde teria levado, tinha saído do carro, quando eu vi ali na vaga de idoso, num Corsinha, um Papai Noel entalado, tentando sair do carro. Claro que eu aguardei. Quero ver o Papai Noel. E finalmente o Papai Noel, conseguindo escapar, veio. Eu fiz questão de segurar a porta do elevador para o Papai Noel entrar. Eu no elevador com o Papai Noel, que maravilha!
Eu tive a grande chance de falar com o Papai Noel e disse para ele, espantado, eu falei, eu achei que você vinha de rena. Pois é, a coisa está tão difícil que as renas gordinhas viraram uma corça. E o Papai Noel, ao invés de descer pela chaminé, agora sobe de elevador. Eu tirei uma selfie com o Papai Noel, claro. Guardar de lembrança. Muito bem. A questão, queridos, não é ter ou não ter Papai Noel. Lá em casa a gente aboliu o Papai Noel, a gente não tem isso não. Mas não sou contra quem tem, nenhum problema. Minha questão é, as crianças sabem que aquilo é uma lenda? Que aquilo é uma historinha? Ou elas estão começando como filho de crente? Disse, o que é o Natal? Natal é o nascimento do Papai Noel. Aí eu já fico, e aí? Vocês ensinam as lições do Natal para os seus filhos? Papai Noel é enfeite. É igual ovo de Páscoa, a gente sabe que o coelho não bota ovo, tal, mas se você me der um ovo de Páscoa, eu como, é chocolate, maravilha. Maravilha, não tem nenhum problema de comer ovo de chocolate. Minha questão é, seus filhos sabem que a Páscoa não é coelhinho? Eles sabem a história da morte e ressurreição de Jesus? Ou você vai deixar agora que a cultura comercial e industrial vai ressignificar o Natal e a Páscoa? Cabe a você que mora na sua casa. Mas a televisão, tudo mostra outra coisa. Tá, mas na sua casa quem manda é você. É por isso, por exemplo, no Natal do ano passado, nós assistimos juntos um desenho sobre o Natal muito lindo que tem no Netflix. Eu vou localizar essa semana, eu ponho nas minhas redes sociais para você assistir também. Se não, você procura na minha rede social do ano passado, você vai achar. Você vai achar lá. Muito lindinho, maravilhoso. Dá para a gente aprender bastante coisa. Eu acho que nós precisamos ensinar às nossas crianças essas coisas. Outra coisa, agora eu queria tirar do foco das crianças e trazer um pouquinho aqui também para o foco dos adultos. Está na hora da gente olhar algumas figuras e características que aparecem na história bíblica acerca do Natal e ver que tem muita coisa para a gente aprender. Hoje, por exemplo, nós vamos aprender sobre José e Maria. Porque José é um cara admirável e Maria é uma mulher fantástica. Então vale a pena a gente olhar para a vida deles e aprender as lições que Deus nos dá através deles. Por quê? Gente, dia certo ou não, se é 25 de dezembro ou não, porque também tem o seguinte, tá? Aquele pessoal que fala, eu não comemoro o Natal, porque 25 de dezembro Jesus não nasceu, tá bom, então no dia de 25 de setembro a 5 de outubro, você comemora o Natal, então, com os seus filhos? Você fala do nascimento de Jesus, seu filho? Fala nada. Você só vai lembrar no dia 3 de outubro, que é o meu aniversário, porque eu te conto. Né? Mas você não fala. Então, você precisa, criança precisa de didática. E essas festas são colocadas para didática. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que não é só para criança a didática. É para nós. Nós aprendemos por repetição. A gente precisa ouvir uma coisa diversas vezes para aquilo mexer com a gente. E de vez em quando a gente ouve uma coisa que é até uma correção e fala, e eu já ouvi isso e não mudei. Então a gente aprende. Então, aqui vem. Sendo ou não o dia certo do Natal, o Natal causa um fascínio, principalmente nas crianças. E a gente precisaria usar esse tempo e nos preocuparmos um pouco sobre o que de fato estamos ensinando para as crianças nesse período, porque elas estão mais abertas, elas estão mais ávidas, e se nós não utilizarmos este espaço, a televisão vai preenchê-lo. E a gente precisa utilizar. Agora, falando de Jesus, olha só que coisa interessante. Todos nós sabemos que Jesus foi gerado por Deus. Agora, uma coisa que nós não podemos negar é que Deus confiou a educação e a criação do bebê Jesus às mãos de um homem e de uma mulher, José e Maria. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus para serem os educadores dessa criança, e se assim foi, eles são alguém muito especial, muito especial. Porque eles ensinaram para Jesus princípios do reino de Deus que ficou impregnado no caráter. Gente, escuta bem.
Jesus, quando andou aqui nesse mundo, ele andou como homem, como gente. Ele não era Deus aqui no mundo, ele era Deus, mas não agiu como Deus. Ele se esvaziou da sua divindade, diz o texto bíblico. O verbo se fez carne, o verbo virou gente. É isso. Então, tudo que Jesus fez, ele fez como ser humano. Ah, mas e os milagres? Foi pelo poder do Espírito Santo. Não era dele aquilo. Ele até falou, o filho nada pode fazer de si mesmo. Ora, então, meu querido, olha, não é heresia o que eu estou falando. Não é heresia que eu estou falando. Não vai querer depois me desligar da rede dos pastores, não, porque falou heresia. Não tem isso, não. Não é heresia que eu estou falando. O que eu quero te mostrar é o seguinte. Não foi Deus que educou Jesus. Foi José e Maria que educaram Jesus. Portanto, aqui está o caso. Quem formou o caráter bondoso e misericordioso em Jesus não foi Deus. Foi José e Maria. Porque o caráter é formado, principalmente na infância, através de restrições, de orientações, de dizer não, de dizer sim, de orientar, de se contar histórias, de educar, de se relacionar. José e Maria foram excelentes pais. Tanto que você vai ver isso como reflexo na vida de Jesus. Então, Deus confiou em José e Maria esses detalhes que você vai ver na vida de Jesus. O caráter dele foi formado. Então, nós vamos analisar alguns detalhes do caráter de José e de Maria. Porque cá entre nós a gente precisa imitar. Porque hoje eu quero terminar o dia pensando, eu quero ser um cara como José, eu quero ser assim... aprender com as lições que eu vejo na mulher Maria para a minha vida. Vamos observar José primeiro. Mateus capítulo 1, versículo 19 diz, José era homem justo. Justo aqui, às vezes a gente pensa só de ser correto, mas é mais do que ser correto. Justo aqui tem a ver com ser correto? Também tem a ver. Porque isso também tem a ver com justiça. Vocês podem notar quantas histórias que eu conto de meu pai e de minha mãe aqui, como ficaram marcados em mim. Como ele me fez voltar lá na feira para a gente devolver uma laranja, porque de 12 tinha 13 lá dentro do nosso saco de laranja. Ele ensinou, que é correto. Tá, isso é, mas justiça na Bíblia é sempre estar do lado do mais fraco. Justiça na Bíblia é trazer equidade, é levantar o que está caído. Então, há várias leis no Antigo Testamento que a Bíblia fala que essa é a sua justiça. Deuteronômio 5 fala, Deuteronômio 6 fala, essa é a sua justiça ao praticar a lei. Por exemplo, havia um dia de descanso, mas o dia de descanso não era assim para ser praticado religiosamente como os fariseus praticavam. A lei que mandava o dia do descanso falava que o boi não poderia trabalhar, que o servo não poderia trabalhar, ninguém poderia trabalhar. Por que razão? Porque era um dia de descanso. Já haviam sido escravos no Egito, ele não queria escravidão ali também. É interessante que algumas pessoas falam hoje, não, eu guardo o sábado, nem cozinho no sábado. Tá, liga para o iFood e pede comida. Aí o cozinheiro trabalhou, o cara da moto trabalhou, todo mundo trabalhou, e você de bonzão lá em casa. Isso aí não é guardar o sábado não, meu querido. Guardar o sábado era uma lei trabalhista, não uma lei religiosa. Tem nada a ver com religião. Tinha a ver com a organização da sociedade, tinha a ver que o povo tem que descansar, é isso. E era justo você proporcionar descanso para as outras pessoas. Chega a tal ponto, por exemplo, que a Bíblia proíbe abusar de mão de obra barata dos refugiados. A Bíblia proíbe isso em Deuteronômio 24. É aquela história, não, está caro, não, vamos contratar o cara lá, é um haitiano, ó, ele não tem nem documento ainda aqui no Brasil, é refugiado. Estou fazendo coisa nossa aqui, tá? Vamos pegar o cara ali, a gente dá um troquinho para o cara, qualquer troquinho ele aceita. Meu irmão, eu vou te dar um nome para isso, pecado. Isso é pecado, é abuso de mão de obra barata. Ora, José era o carpinteiro da cidade, todo mundo conhecia ele como carpinteiro. Quando Jesus chega na cidade, não fala, não é esse o filho do carpinteiro? Quer dizer, José era o cara. Todo o trabalho da cidade era feito por José. É muito provável que José tinha auxiliares, que ele tivesse gente trabalhando também juntamente com ele. Ora,
se ele era um homem justo, está dizendo que ele dava dia de descanso para essas pessoas, que ele pagava um salário digno para essas pessoas. É por isso que Jesus é justo também. Quando tentam apedrejar uma mulher, sendo que na lei deles dizia que tinha que apedrejar os dois, por que trouxeram só a mulher e não o homem? E Jesus então faz uma justiça ali, igualando a questão da mulher, inclusive perdoando a mulher, porque ninguém tinha o direito de tirar a vida de ninguém. Deuteronômio 10, por exemplo, fala que o justo defende a causa do órfão, da viúva e dos estrangeiros. E a palavra estrangeiro ali é o sentido de refugiado. E é interessante, em Deuteronômio 10, 19, fala amar o refugiado. Ter amor para com essas pessoas. Ter amor para com essas pessoas que estão começando a viver na nossa nação, porque são vítimas de catástrofes, de terremotos ou de governantes malucos em suas nações. E a Bíblia, inclusive, chama a atenção dos israelitas, dizendo o seguinte: porque vocês foram refugiados lá no Egito. Vocês já foram. Então não trata mal essas pessoas. Eu acho que tem gente que esquece que já foi pobre. Esquece que já foi pobre. Esquece que já teve situação difícil. Nós precisamos ajudar as pessoas. Um outro detalhe que me chama a atenção na questão de José e Maria, Mateus 1,19 diz: por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Eu vou te explicar esse divórcio que José pensou em dar a Maria. O caso é que aí a gente tem que voltar para os padrões da época. A moça na época era comprada, a mulher era comprada, é o dote. Você ia pagando ou pagava de uma vez, no caso José não era rico, então ia pagando, depois de terminar de pagar, podia tomá-la em casamento. Mas nesse período ela já estava casada com ele, entre aspas, prometida em casamento. Era isso, ela era dele já, mas só não poderiam se juntar como casal e ter relações. Então, José está respeitando isso e pagando lá o dote para o pai da Maria. Era esse o processo. Aí Maria aparece grávida. O que acontece na lei naquele tempo? Na lei naquele tempo, José tinha direito, primeiro, de requerer todo o dote de volta do pai dela, expor a Maria a ser apedrejada, porque traiu, e era isso que era permitido naquele tempo, não pelos romanos, os romanos não permitiam esse tipo de execução, se soubessem, evitariam isso, mas os judeus faziam isso do mesmo jeito, tem tanto apedrejamento, até no Novo Testamento você vê isso, porque isso era a loucura daquela cultura judaica, da época, e José, então, querendo poupar Maria disso, o que ele faz? Desfaz secretamente aqui, ninguém vai saber que ela estava prometida, eu sumo do pedaço, ou seja, eu poupo essa moça de ser morta, vai soar, se ela está grávida, vai soar que fui eu o culpado, que ela passou por algum estupro ou algo parecido, então ela continua viva e ela passa a ser vítima e cuidada pela sociedade, eu sumo e pronto, acabou. Ninguém vai me achar, eu vou para outro lugar, começo minha vida em outro lugar, pelo menos eu poupo essa moça de uma tragédia como essa. O que me chama a atenção aqui é o seguinte: como é que alguém, até num divórcio, pensou em fazer isso com uma atitude justa, pensando mais até no outro do que em si mesmo? Nós temos que abrir os olhos, porque hoje em dia nós não podemos fechar os olhos que temos muitos divorciados hoje em dia, gente em processo de divórcio, gente que está em situação muito difícil. Eu não estou aqui aconselhando o divórcio de ninguém, no entanto, não é porque a pessoa divorciou que, por exemplo, alguns olham assim o divorciado hoje em dia, como se o divorciado fosse uma pessoa que, assim, não deu certo, né? Isso aí deve ser ruim, hein? Por isso que não deu certo o casamento. Não, você não está calçando o sapato dele, você não sabe o que a pessoa passou dentro de casa. Porque quando se casa, casa com a família, casa com o cunhado, casa com sogro, com sogra, você casa com todo mundo ao redor, e é um problemão quando dá um problemão, e às vezes a relação se torna insuportável. Não estou aqui facilitando, nem sou a favor dessa facilitação da separação que existe hoje em dia. Eu preservo o máximo possível que os casais continuem juntos. No entanto, há determinadas situações que é impossível continuar juntos. E aí, vamos começar a tratar essas pessoas como gente de segunda categoria? De maneira alguma. Igreja é lugar de se acolher as pessoas, de investir nas pessoas, de ensinar essa pessoa a
superar esse momento da sua vida e recomeçar a vida de uma outra maneira. Agora, eu queria falar com os divorciados. Eu queria falar com vocês porque há pessoas que ao se separarem fazem contrário do que o justo José fez. Ela se separa, mas ela deixa um caos. Separa, mas vou bagunçar tudo. Eu me divorcio, mas vou acabar com a vida dele. E isso vai se encontrar os dois lá no inferno, né? Do jeito. Né? Vai se encontrar lá para casar de novo. Vai ficar casado com ele lá. Estou brincando, gente, por favor. Não, e tem gente que faz o pior, aqui é o pior, joga os filhos contra os pais. Meu irmão e minha irmã, se caso você passou por isso, procure aconselhamento, procure gente sensata, procure pessoas que possam te ajudar nesse tempo, poupem as crianças. Mateus 19, quando Jesus trata sobre divórcio, em seguida ele abençoa as crianças, porque as crianças são as primeiras vítimas de um divórcio. Então, você tem que ensinar a criança a continuar honrando o pai ou continuar honrando a mãe. E não jogar as crianças contra o pai, contra a mãe, porque ele vai continuar sendo o pai e a mãe dele. Ah, mas o pai dele não presta, ele tem que saber disso. Na cabeça dele, o pai dele presta, sim, senhora. É você que não gosta do pai. Ah, a mãe dele é uma jararaca. Não, é a mãe dele. Você que a vê como uma jararaca. Ela é para você ela é uma cobra, para ela é uma mamãe galinha. Que ela vai receber os filhos debaixo das suas asas, vai proteger. Então, eu sei que nem todo casamento é assim, há casos e casos, mas nós precisamos evitar que esses conflitos gerem problemas maiores depois. Façam com sabedoria situações, ajam com sabedoria em momentos assim. Continuando aqui, vamos falar de Maria agora. Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus por quê? Aliás, diz que ela é agraciada, bendita entre todas as mulheres. Mas ela era uma mulher semelhante a qualquer outra. Maria foi bebezinho, menininha Maria. Foi menininha Maria. Virou uma adolescente Maria. E no final da adolescência está a gravidez dela. Alguns colocam a gravidez dela talvez em 16 anos de idade. O cristianismo da Idade Média estragou a beleza de Maria ao fazer dela uma deusa. Porque Maria não é uma deusa. Maria não é uma supermulher. Maria é só mulher. E é por isso que dá para ser imitada, porque você não imita uma deusa superpoderosa. Você consegue imitar uma mulher. Então, vamos ler sobre Maria, Lucas 1, versículo 26 ao 31, diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galileia, a uma virgem é uma moça, tá? Tanto virgem no sentido que você entende virgindade, não teve relações, mas é o nome que é usado para moça. A uma moça prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Se o elogio para José que ele era um homem justo, para Maria que ela era uma mulher autêntica. Após ter recebido a palavra do anjo, Lucas registra algo da mulher que eu até sublinhei aqui, Lucas 1:29, perturbada com essas palavras. As emoções dela não foram bloqueadas, ela não era uma super mulher que assim, sim, vou ser a mãe do Salvador. Não, ela ficou confusa, ficou com medo, não temas, quer dizer, ficou com medo. Claro, espera aí, estou grávida e não estou casada, como é que, quem vai contar isso para o José? Foi aí que ela deve ter falado com o anjo, você que conta lá para ele. Tanto que quem que apareceu para contar para José não foi Maria, foi o anjo. Foi o anjo que falou lá com José: José, fica tranquilo aí, fica tranquilo. Então, Maria estava perturbada, claro, o que eu vou fazer, como é que vai fazer, como é que eu vou ficar diante da família, vou ser apedrejada, o que vai acontecer comigo? Essa é uma mulher, ela era só mulher, gente, ela era gente, era só isso.
Aqui está uma mulher agraciada por Deus e perturbada no seu íntimo. Maria não era uma superpoderosa. Por isso, minha irmã e meu irmão, podemos imitar a vida de Maria. Porque, mas eu tenho conflitos dentro dela também. Era gente como a gente. Foi a mulher que Deus escolheu para gerar Jesus e cuidar de Jesus e educar Jesus. Mas eu quero me deter numa palavrinha só aqui. Agraciada. É que essa palavra é tão rica, porque as línguas mais primitivas, como é o caso do grego e hebraico e algumas outras, elas acabam tendo muitos significados em suas raízes. A palavra agraciada, carito, né? Vem de caris, que é graça, que é dom. De onde vem a palavra carisma? Nossa, que tem a ver com dom, mas também tem a ver com carisma no sentido de simpatia, de brilho, ou de caris, que se refere à caridade ou generosidade. Então, tudo isso é Maria. Maria, então, a Maria cheia de graça, tanto falado nas orações católicas, é isso, cheia da caris de Deus, cheia dessa graça, graciosa. E por graciosa, entenda, em primeiro lugar, entenda, simpática. Maria era simpática, cheia de sorriso, de gentileza. Como é que você sabe isso, Onésio? Bom, eu sei isso de Jesus. Jesus era simpático. Não, mas no filme, ele era tão sério no filme. No filme, querido. Como é que eu sei que Jesus era simpático? As crianças queriam se aproximar dele. Criança não se aproxima de cara carrancudo. Se a criança queria se aproximar, é porque o cara era muito simpático. Agora, com quem que Jesus aprendeu a ser simpático? Com Maria. Maria era essa simpatia de pessoa, caridosa, carismática, vamos dizer assim, nesse sentido de simpatia, né? Cheia de sorriso. Mas eu ainda quero levar mais a fundo. O caris, que tem a ver com dar algo de graça ou de presentear, graça, também mostra um aspecto da bondade, de que doa. Aquela disposição de se dar pelas pessoas deveria ser uma marca em nós. E todo Natal a gente olhar para a vida de Maria e falar, eu quero ter essa graça de Deus que havia também nessa mulher. Que aí eu te pergunto, eu perguntei aqui antes da mensagem, quantos livros vocês leram, né? Quem leu mais de 10 livros ao longo do ano. Eu vou fazer uma outra pergunta agora para você, só que você responde para você. Quanto você fez pelo próximo nesse ano? Quanto você fez pelos carentes? Eu sei que está na Bíblia Sagrada que Jesus ensinou, resumindo a lei de amor a Deus e amor ao próximo, mas será que ele não viu essa questão do amor ao próximo na própria Maria? Eu estou dizendo isso porque vocês sabem como que eu conto aqui as coisas que eu aprendi dentro da minha própria casa. Eu sei que muita coisa na minha vida foi dentro de casa. Foi vendo a generosidade do meu pai, que era um cara super generoso. Mas tem uma outra pessoa que tem que entrar aí nessa história, é a dona Irene, minha mãe. Magda conheceu de perto, e uma das características dela, que a Magda sempre lembra disso, falou o seguinte, nossa, dona Irene, era você conversar com ela, estava ela lá juntando roupa para mandar para famílias carentes. O tempo todo, ela começava a conversar um pouquinho, falou, mas você não tem uma roupinha, não, alguma coisinha, tal. Lá estava a dona Irene juntando roupa para doar para alguém, o tempo todo. Era essa pessoa caridosa, bondosa, graciosa. Não deveria ser essa uma marca, que agora não estou aqui sendo machista, tá, dizendo isso, mas não deveria ser uma marca da mulher cristã, que eu estou vendo numa mulher aqui, Maria. E nós, homens cristãos, não deveria baixar a bola um pouquinho e falar, eu preciso ser como essa mulher, eu preciso aprender essa generosidade. Meu irmão, tudo isso que a gente vê em Jesus, porque Jesus era muito misericordioso. Jesus era misericordioso. Jesus lutava pelo direito dos necessitados. De quem que ele aprendeu isso? É o que eu estou te mostrando. Não foi Deus quem educou Jesus, foi Maria e foi José. Ele aprendeu isso com seus pais. E isso passou a fazer parte da sua própria mensagem. Você ama a Deus amando o próximo. Jesus se tornou isso, a sua mensagem se tornou isso.
Quando a gente olha nas Escrituras Sagradas, fala da mulher que tem virtude, é a mulher bondosa, é a mulher caridosa. Provérbios 31, versículo 20, olha o que diz dela: acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente pensa que a mulher de Deus é aquela que e fala em língua, e levanta a mão, e sapateia. Meu irmão, eu não sou contra você falar em língua, levantar a mão e sapatear, pode fazer tudo isso. Isso talvez faça parte da sua maneira de entender a sua espiritualidade, mas de virtudes de caráter tem a ver com o quanto você se preocupa com pobres, com gente necessitada. Nós precisamos aprender, gente, a fazer algo que não é prática muito de evangélico, não se prega muito isso no meio evangélico, que é dar esmolas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Faça alguma coisa pelo próximo. A gente parou num semáforo, e aí fizemos questão de fazer sinal para uma mulher que estava com um bebê no colo. Vem cá, vem cá, vem cá. Bebê não, uma criancinha, ela não era no colo, estava andando já, o menininho já andava, não lembro direito. Estava no colo dela, mas era grandinho. E aí, pegamos ali, a gente já carrega dentro do carro, bolachas, pacote de bolacha, uma rechadinha para ele, uma também para ela, porque ela também merece. Doamos ali, Deus te abençoe e tudo mais. Aí o carro do lado, e aí, Alessio, tudo bem? Era um Uber, te conheci pela voz. Né? A minha voz me denuncia. Mas o que tem de especial nisso? Nada, nada. Só estava vivendo o cristianismo que eu ensino para você. Vai viver dessa maneira, vai doar, vai fazer alguma coisa. Tenho certeza que tem coisas para você doar. E a mulher, quando ela age assim, ela é admirada, porque há uma sensibilidade. Aqui não é uma questão de sexismo, gente, mas cá entre nós, a mulher tem uma sensibilidade, uma percepção que o homem não tem. O homem não tem. O homem é secão, ele não percebe. O cara não encontra nenhuma meia que está na frente dele. Cadê minha meia? Cadê? A mulher vem assim e pega na frente dele. Está aqui. Ele não acha. Ele vai notar as necessidades das pessoas? Não nota. Mas a mulher tem essa sensibilidade dada por Deus. E ela tem que ser refletida dessa maneira. Provérbios 31, 28 a 20 diz que mulher assim, seus filhos se levantam e a elogiam. É a mesma coisa assim, é aplaudida de pé pelos filhos. Seu marido também a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, você a todas supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. É isso. Esse é o nosso padrão. Nós estamos numa época da igreja cristã que estão valorizando meninas superpoderosas. Mulher cheia do Espírito Santo, é aquela que sobe no púlpito, prega. E um detalhe, tem que pregar brava. Teve uma que me mandaram essa semana que a mulher estava pregando tão brava que eu falei, que é isso, meu Deus do céu? Fiz até o sinal da cruz, assim, eu falei. Coisa estranha. Eu, hein? Orei pelo marido dela. Que isso? Então, e aqui não fala nada disso. Fala de uma mulher bondosa. Fala daquelas que os filhos falam, ó, é minha mãe. Mãe, né? É isso. Eu vou terminar, queria que você ficasse em pé comigo. Hebreus 13 nos mostra uma prática cristã de louvor e de adoração. Hebreus 13, versículo 15 e 16, diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de, deixa eu falar a língua grega, gente, de ainesis. É daí que vem meu nome, tá? É feio, mas tem significado bonito, louvor. Um sacrifício de louvor. Não se esqueçam de fazer o bem. Espera aí, ele está falando de louvor? Pois é. Não se esqueça de fazer o bem. E de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quer louvar a Deus? Pode cantar, pode tudo isso, mas reparte o que você tem com quem não tem. Dê esmolas, ajude pessoas, faça algo por alguém, seja um ombro para acolher alguém, acompanhe alguém que vai ao médico, procure saber o estado de saúde das pessoas. Se doe por alguém. Sirva a Deus servindo pessoas.
É assim que se vive. Vamos aprender. José e Maria ensinaram muito para a gente hoje. Domingo que vem a gente continua. Vamos aprender, inclusive, sobre os magos do Oriente. Os 3 reis magos não eram nem 3 e nem reis. A Bíblia não fala nem disso, nada disso. Mas os magos do Oriente levaram presentes e nos dão uma lição enorme sobre generosidade nesse tempo. Sabe por quê? Porque o Natal não é correria de shopping, não é você se preocupar em gastar dinheiro. Eu acho que está na hora de a gente ter um Natal mais tranquilo. Aliás, um Natal. Porque Natal é um bebê no berço, e bebê no berço se faz silêncio e não solta rojão que nem a gente faz. A gente faz bagunça no Natal. Eu acho que está na hora da gente mudar tudo isso. Dessignificar o Natal para a gente. Vamos ressignificá-lo. Natal é sim você sentar em família e lembrar do nascimento de Jesus. Contar histórias da própria família. Formar o caráter dos seus filhos, como José e Maria fizeram com Jesus. Natal não é você ir para o shopping, comprar um monte de coisa e sair com um monte de sacola. Natal, você não precisa entrar na onda e pagar R$450 num Chester. Você não sabe nem o que é isso até hoje. Compra um frango mesmo, frangão lá assado da padaria, está muito bom. Pega aquele restante e doa para alguém. Ajuda uma outra pessoa. Ou poupa para a tua própria família, porque tem gente que assim, passa o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul, dezembro, janeiro no vermelho. Tristes. 13º vai todo embora, aquela festa de família saiu briga, porque alguém bebeu, porque você também carregou caixas e caixas de cerveja. Meu irmão, vamos voltar a ser cristão? Vamos voltar a valorizar a família como deve ser valorizada? Final de ano não é para encher a cara. Quem que te disse isso? Talvez seria um tempo a gente refletir sobre a vida. Que Deus nos dê mais sabedoria, que a gente cresça. Fica aí os nossos conselhos. Eu espero que isso abençoe a tua vida. E se você, assim como eu, quer aprender também mais de José e Maria, vamos pedir para Deus para colocar esses princípios na nossa vida também e nos ajudar, nos educar nessa área. Põe a mão no peito, eu quero orar com você. Senhor, abençoa o teu povo. Somos nós que precisamos aprender e modificar a nossa vida. Que o Senhor nos leve a crescer, Senhor, em áreas da nossa vida. Levarmos uma vida mais santa, mais pura, mais tranquila. Senhor, que sejamos mais bondosos, generosos, misericordiosos. Que as boas e velhas lições do passado de generosidade, como foi do nosso irmão Nicolau lá no passado, e tantos outros que marcaram a história nesse período de Natal, como foi também de José e de Maria nas Escrituras Sagradas, que seja assim também na nossa vida, que sejamos conhecidos, Senhor, pela generosidade e não pela compulsividade de compras. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a tranquilidade que precisamos para decidir bem os caminhos da nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Gente, começando desde hoje, um Feliz Natal para vocês. Deus abençoe. Feliz mês de Natal. O Senhor te abençoe. Até domingo que vem, a gente tem ceia juntos. Deus abençoe.